Olá, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado pastor Leonardo Santana. E hoje nós iremos tratar de um assunto bastante interessante. O título do vídeo diz assim: depois da morte, para onde irá a nossa alma? Nós sabemos que todo ser humano ele vai ter encontro com a morte. Nós vamos descobrir agora pela Bíblia para onde vai a alma do salvo e do não salvo. Amém? Abra a tua Bíblia aí juntamente comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo 16, a partir do versículo 19. São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus queridos, esta parábola aqui do rico e do Lázaro é uma parábola literal. Isso aqui é algo real que Jesus nos trouxe para que nós viéssemos entender um pouco como será depois da morte. Nós sabemos que o ser humano ele é composto de 3 elementos: é corpo, alma e espírito. Primeira coisa, morre a carne, o espírito sai, que é o fôlego de vida, volta para Deus, e só resta a alma. A alma, ela tem 2 destinos, creio que todos conhecem isso aqui. A alma, ela tem 2 destinos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Nesse texto aqui, como base que nós lemos, a Bíblia diz que o rico, quando morre, ele vai para o Hades, lugar de tormento, lugar de mortos, que é o inferno. E Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. O fato do rico ir para o inferno não é porque ele era rico, era porque ele era rico e não temia Deus. Era um homem soberbo, um homem mau. E Lázaro era pobre, mas era um homem temente a Deus. Quando Lázaro morre, Lázaro é trazido pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico é levado pelo próprio demônio para o inferno. E lá, quando o rico olha, ele tem uma visão do seio de Abraão. Esta parábola aqui é uma parábola antes da morte de Cristo. Tá bom, irmãos? Isso aqui é uma parábola depois da morte de Cristo. Porque houve uma mudança aqui da morte de Cristo a respeito do seio de Abraão para o paraíso. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Então, quando Lázaro olha, ele vê do outro lado, que era próximo, ele vê o seio de Abraão, que é o céu, descanso daqueles que morreram em Cristo.
aqueles que morreram temente e fiel a Deus. E quando ele olha, ele vê o rico. Ele ficou surpreso, como pode? Lázaro, pobre, está lá. Só que aí ele entende que ele estava ali porque foi um homem mau, homem que não ajudou o próximo, homem que não foi temente a Deus. Então havia uma divisão na época do inferno para o seio de Abraão. Então a alma deste homem mau, este rico, foi para o inferno. Observe que ele diz: permita-me que Lázaro toque a ponta do seu dedo na saliva e me refresque, porque ele estava atormentado. Ou seja, aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que morrem sem salvação, eles vão perecer no Hades, no inferno, lugar de tormento, lugar de falta de paz, lugar de perturbação. 24 horas a alma sendo perturbada pelos demônios e também sendo queimada pelo fogo do inferno, lugar de tormento. Agora observe aqui, quando Jesus Cristo ele morre, ali no Calvário, acredita-se que foi inaugurado o paraíso, porque quando o ladrão da cruz, ele diz assim: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão, ele foi o primeiro homem a inaugurar o paraíso, a primeira alma, né? Porque depois que ele morre, a sua carne não vai ao paraíso, mas a sua alma. Então aquele ladrão da cruz foi a primeira alma a inaugurar o paraíso. Nesse período que Jesus é crucificado, ele entrega o seu espírito. Segundo a Bíblia, Jesus vai nas partes mais baixas, né, que é lá no inferno, toma a chave da morte do inferno, e ele pega o seio de Abraão e transporta para cima, e muda-se o nome de seio de Abraão, agora muda-se para paraíso. Né, os irmãos, é muito interessante esse texto. Agora, não há mais essa aproximação do céu, do seio de Abraão, o inferno, porque Jesus, durante esse período, esses 3 dias, que ele ficou nas partes mais baixas, que ele tomou a chave da morte do inferno, e que ele trouxe o seio de Abraão, agora é o paraíso. Então, nos dias atuais, quando o homem ele desce à sepultura, ele tem 2 caminhos. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita, ela simboliza o céu, ela simboliza o paraíso, é onde as almas que morreram em Cristo vão descansar. Mas sabemos que após o arrebatamento, após todos os processos apocalípticos, né, que irá acontecer, a igreja, ela vai sair do paraíso e vai para a Nova Jerusalém. Isso aí, esse advento é depois do arrebatamento da igreja. Amém? Mas o inferno continua no mesmo lugar, lugar de tormento. Naquele grande dia do juízo final, que todos os processos acontecerem do Apocalipse, o inferno e os demônios serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo, ele está intacto. Esse vai ser o último estágio, onde a morte, o inferno e todas as almas irão ser lançadas no lago de fogo. Então já deu para a gente entender um pouco em cima desse texto, que o homem, depois da morte, ele tem 2 caminhos: céu ou inferno. Medite nesta palavra. Você que ainda não serve a Jesus Cristo, ainda não aceitou Ele como seu Salvador, aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador, para quando a tua alma se desligar do corpo, você possa ter um bom descanso. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Medite nesta palavra. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, Jesus é o único caminho que nos leva até a Deus e que nos garante a salvação eterna. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz
do Senhor Jesus.